A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Você acompanha aqui conosco, meu caro ouvinte, nas ondas fraternas da rádio que toda a família pode ouvir, a Rádio Rio de Janeiro. Estudando esses temas muito relevantes para o trabalho nas reuniões mediúnicas na Casa Espírita, para a nossa consciência de espíritos como intermediários constantes do pensamento, do fluido cósmico e toda a interação que estabelecemos na vida através da faculdade natural que é a mediunidade, que se torna torturada, levando aos processos de enfermidade pela obsessão quando não exercemos dentro dos padrões do amor, da justiça, da caridade, orientada por Jesus. Estamos estudando a apostila da Federação Espírita Brasileira, Mediunidade, Estudo e Prática. Já estamos no programa 2, módulo 2. Hoje vamos iniciar o tema de número 8. São as manifestações mediúnicas incomuns, agora de efeitos inteligentes. No estudo anterior, vimos que a mente, por meio de processos ideoplásticos, encontra-se na base de todos os fenômenos mediúnicos. Na mediunidade de efeitos intelectuais, contudo, a ideoplastia é muito mais atuante, caracterizando a forma como o médium pode captar e interpretar pensamentos, ideias e sentimentos do espírito comunicante, e de como este, por sua vez, pode transmitir ao medianeiro o que lhe ocorre no mundo íntimo. Mas, meu caro ouvinte, o que é necessário para que o processo de comunicação entre o comunicante do mundo espiritual e o médium encarnado ocorra? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Para que o processo de comunicação ocorra, médium e espírito utilizam os fluidos e energias provenientes de ambos os planos da vida, sobretudo a energia mental. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som, sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer, sem receio de errar, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos, que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e vibrações sonoras. Há mais, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como no espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Esse trecho, meu caro ouvinte, foi retirado da obra A Gênese, de Allan Kardec, tradução de Evandro Noleto Bezerra. Dentre as manifestações mediúnicas incomuns de efeitos intelectuais ou inteligentes, merecem destaque as que envolvem sensibilidade artística e capacidade de falar ou escrever em línguas estrangeiras. A rara faculdade anímico-mediúnica denominada psicometria também é analisada no âmbito deste estudo. Então vamos estudar cada um desses tópicos, meu caro ouvinte, considerando que esse tipo de mediunidade é bem raro. O primeiro trata-se das manifestações mediúnicas artísticas. Pela arte, é possível captar a realidade de forma intuitiva e sensível,
vez que, valendo-se do sentimento, o artista consegue exprimir em suas obras a percepção do belo e da estética. Nessas condições, o artista se revela como uma pessoa que tem habilidade para racionalizar o sentimento, a fim de que este possa ser contemplado e entendido por outras pessoas. Eu diria, meu caro ouvinte, mais do que racionalizar, materializar esse sentimento. Porque um poema não pode ter um grau de raciocínio exclusivamente intelectual, assim como uma obra de arte. Claro que aqui se expressa através da ideoplastia, portanto, concretizando-a no mundo físico. O entendimento das produções artísticas não deve ser limitado aos preceitos da técnica e da habilidade. Envolve, sobretudo, o senso de estética e de beleza, que, por sua vez, está relacionado às conquistas morais do artista. Para Allan Kardec, as obras artísticas sempre revelam o grau do senso moral do autor. As que prestam fealdade, grosseria e rudeza nos traços são indicativas de baixo senso moral do autor. Então, a doutrina espírita vem fazer essa distinção. Existe essa proposta de liberdade de expressão artística através da arte, independente do tema. Mas a doutrina espírita vem nos trazer o auxílio da distinção entre o bem e o mal, porque não é simplesmente por ser arte e ser mediunidade que apresenta a qualidade do bem e do belo. Esta diferença cabe a cada um de nós realizar. A fealdade aqui considerada não está relacionada aos aspectos plásticos, nem às imperfeições da forma física. Há pessoas que, mesmo apresentando certa fealdade na modelagem fisionômica, são consideradas belas em razão das qualidades do seu espírito, que oblitera e sobrepõe a estética corporal. Então é lógico que aqui o autor, que é o próprio Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, no item Teoria da Beleza, vem nos alertar sobre as expressões grosseiras, aquelas que agridem o visual, aquelas apelativas da sensualidade, dos exageros e, portanto, fealdade, não obrigatoriamente retratando-se uma pessoa. Desde muito tempo se tem dito que o semblante é o espelho da alma. Esta verdade, que se tornou axioma, explica o fato vulgar de desaparecerem certas fealdades sob o reflexo das qualidades morais do espírito. Aqui Allan Kardec está se referindo à pessoa. E de com muita frequência, se preferir uma pessoa feia, dotada de eminentes qualidades, a outra que apenas possui a beleza plástica. É que semelhante fealdade consiste unicamente em irregularidades de forma, sem contudo excluir a finura dos traços, necessária à expressão dos sentimentos delicados. Do que procede, pode-se concluir que a beleza real consiste na forma que se apresenta mais afastada da animalidade e que melhor reflete a superioridade intelectual e moral do espírito, que é o ser principal. Influindo o moral sobre o físico, que ele apropria as suas necessidades físicas e morais, segue-se, primeiro, que o tipo da beleza consiste na forma mais apropriada à expressão das mais altas qualidades morais e intelectuais. Segundo, que à medida que o homem se elevar moralmente, seu envoltório irá se aproximando do ideal da beleza, que é a beleza angélica. Aqui trata-se da beleza do espírito, da radiosidade, da luz, do bem que o espírito vai desenvolver numa beleza angelical em função da sua superioridade moral. Os artistas são médiuns, ainda que disso não se dê em conta, que apresentam características peculiares da personalidade em razão de sua aguçada sensibilidade.
Tais características os tornam diferentes das pessoas comuns, sendo não raro equivocadamente vistos como pessoas exóticas, diferentes, até de difícil convívio. Situação que Emmanuel esclarece com lucidez. Trata-se de um trecho da obra de O Consolador, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O autor é Emmanuel. O artista, de um modo geral, vive quase sempre mais na esfera espiritual que propriamente no plano terrestre. Seu psiquismo é sempre resultante do seu mundo íntimo, cheio de recordações infinitas das existências passadas ou das visões sublimes que conseguiu apreender nos círculos de vida espiritual antes da sua reencarnação no mundo. Seus sentimentos e percepções transcendem as do homem comum, pela sua riqueza de experiência no pretérito, situação essa que, por vezes, dá motivos à falsa apreciação da ciência humana, que lhe classifica os transportes como neurose ou anormalidade nos seus erros de interpretação. É que, em vista da sua posição psíquica especial, o artista nunca cede às exigências do convencionalismo do planeta, mantendo-se acima dos preconceitos contemporâneos, salientando-se que, por muitas vezes, na demasia de inconsideração pela disciplina, apesar de suas qualidades superiores, pode entregar seus excessos nocivos à liberdade, quando mal dirigida ou falsamente aproveitada. Então, esse tipo de mediunidade que se vê no artista, se não houver uma condução coerente com os ensinamentos do Evangelho, a tendência é justamente optar por essa falsa liberdade, por esses excessos e, portanto, estabelecer ações de concretização artística, até mesmo de entidades do mundo inferior. As manifestações artísticas mediúnicas são muito variadas, mas é necessário que o espírito comunicante e o médium tenham conhecimento artístico a fim de viabilizar a manifestação. A aquisição do aprendizado artístico do médium nem procede da reencarnação atual, mas de experiência vivida em existência pretérita. Vamos continuar estudando as manifestações mediúnicas incomuns de efeitos inteligentes já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa Mediunidade e Obsessão, onde estamos abordando a apostila da Federação Espírita Brasileira, Mediunidade, Estudo e Prática. Iniciamos o tema de número 8 do módulo 2. Programa 2 significa o volume 2, ou seja, a segunda apostila da sequência nessa abordagem desses temas. Estamos estudando as mediunidades de efeitos incomuns no campo da intelectualidade, da inteligência, as mediunidades relacionadas aos artistas, o quanto se estabelece de concurso da formação, da concretização do pensamento, de imagens que o artista pode ideoplastizar, ou seja, concretizar do seu pensamento a partir de visões sublimes que possui, ou até mesmo de visões inferiores. Portanto, meu caro ouvinte, a mediunidade ela é neutra. A qualidade que se dá depende da moral do médium. Segundo a codificação espírita, os principais médiuns artistas são os seguintes: médiuns pintores ou desenhistas. São os que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos. Falamos dos que obtêm trabalhos sérios,
visto não se poder dar esse nome a certos médiuns que espíritos zombeteiros levam a fazer coisas grotescas. Segundo o Livro dos Médiuns, tradução de Evandro Noleto Bezerra. O segundo item dessas condições classificadas de principais médiuns artistas são os médiuns músicos, os que executam, compõem ou escrevem músicas sob a influência dos espíritos. Há médiuns músicos mecânicos, semimecânicos, intuitivos e inspirados. Como usar para as comunicações literárias? Então, recordando aqui, meu caro ouvinte, o mecânico é aquele que leva a comunicação, o espírito usa o braço, a mão, os dedos do médium para escrever. E ele não toma parte do pensamento do que está sendo executado. São raros esses médiuns. Os semimecânicos também vão sentir a influência física sobre o seu braço para escrever, mas ele participa do conteúdo. Os intuitivos e inspirados são aqueles que têm algo a oferecer e são potencializados pelo mundo espiritual a escrever pelas suas próprias ações voluntárias de função motora. Ou seja, o espírito não faz uso constrangedor, não faz uso de tomar o braço, as mãos para escrever. Nós é que temos que escrever. A maioria de nós somos médiuns assim, intuitivos e inspirados. Os maiores médiuns musicais do século XX foram Iole Catera e Rosemary Brown, respectivamente nascida na Itália e na Inglaterra. Terceiro item, médiuns versificadores. São os que obtêm mais facilmente do que outros médiuns comunicações em verso, muito comuns para versos ruins e muito raros para versos bons. Então isso vai depender do grau de habilidade da faculdade para desenvolver a qualidade dos versos de um poema. Quarto item, médiuns poéticos. Embora não recebam comunicações em verso, as mensagens que chegam por intermédio deles têm qualquer coisa de vaporoso, de sentimental, nada que mostre indelicadeza. São, mais do que outros médiuns, apropriados à expressão de sentimentos ternos e afetuosos. Tudo é vago nas comunicações que obtêm, sendo inútil pedir-lhes ideias precisas. E eles são muito comuns. Quinto item, médiuns literários. Não apresentam o que há de impreciso nos médiuns poéticos, nem o terra-terra dos médiuns positivos, mas dissertam com sagacidade, ou seja, com prudência. Têm estilo correto, elegante, frequentemente de notável eloquência. Médiuns historiadores. Os que revelam aptidão especial para explanações históricas. Como todas as outras, esta faculdade independe dos conhecimentos do médium, pois não é raro se verem pessoas sem instrução e até crianças tratar de assuntos que estão fora do seu alcance. Variedade rara dos médiuns positivos. Então, meu caro ouvinte, toda essa variedade de explicação dada pelo Livro dos Médiuns, dos diversos graus de mediunidade que podem existir no campo artístico, todas elas representam essa intermediação do belo do mundo espiritual. Vamos lembrar aqui o livro Renúncia, o espírito de Alcione, antes de encarnar na sua missão para ajudar a pessoa que ela ama, que ia reencarnar como um sacerdote católico, deixa bem claro o livro, o autor é Emmanuel, que este espírito tinha por incumbência adiantar, administrar, gerir o belo nas artes do mundo. Então o espírito superior de Alcione tem a função de inspirar médiuns para trazer através da arte a beleza, a angelitude do mundo espiritual,
aquelas artes que nos tocam mais profundamente, que transcendem as questões vulgares do mundo e que nos convidam a um pensamento diferenciado. Então vamos ter essa cautela para fazer essa diferença ao entrarmos num museu, ao entrarmos numa biblioteca, ao entrarmos numa galeria de artes. Vamos lembrar que todos aqueles executores artistas são médiuns. E pelo teor da comunicação, nós vamos avaliar a qualidade em função da repercussão moral causada por aquela manifestação, aquela concretização, seja da ideoplastia, seja do pensamento, seja de uma música. Quantas músicas nós temos aí trazendo letras tão favoráveis, lembrando o Evangelho de Jesus. Então são espíritos que vão ao mundo espiritual e recebem as instruções para que, quando acordarem, terem a inspiração e trazer para a Terra um pouco da beleza que já existe, gravada no mundo espiritual e que pode permanecer em nossos corações, vibrando intensamente para mais nos aproximarmos do Evangelho de Jesus. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Seara dos Médiuns, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o autor é o Espírito Emmanuel. Capítulo 44. Ser médium. Abraçando a mediunidade, muitos companheiros na Terra adotam posição de absoluta expectativa, copiando a inércia dos manequins. Concentram-se mentalmente e aguardam imóveis, nulificados, a manifestação dos espíritos superiores, esquecendo-se de que o verdadeiro servidor assume sempre a iniciativa da gentileza, na mais comezinha atividade doméstica. Vejamos a lógica do cotidiano. Um diretor de escritório não exigirá que o auxiliar se faça enciclopédia humana, a fim de receber-lhe a cooperação, mas solicita seja ele uma criatura ordeira e laboriosa, com a necessária experiência em assuntos de escrita. Um médico não reclamará do enfermeiro uma certidão de grandeza moral para aceitar-lhe o concurso. No entanto, contará, seja ele pessoa operosa e sensata, com a precisa dedicação aos doentes. O proprietário de um ônibus não se servirá da atenção do farmacêutico em sua oficina, mas procurará um motorista que não apenas saiba manobrar o volante, mas que o ajude também a conservar o carro. O farmacêutico, a seu turno, não se utilizará da atenção de um motorista em sua casa, mas procurará um colaborador que não apenas saiba vender remédios, mas que o ajude também a aviar as receitas. Cada trabalhador permanece em sua própria tarefa, embora a interdependência seja o regime da vida apontando a todos. Ser médium é ser ajudante do mundo espiritual. E ser ajudante em determinado trabalho é ser alguém que auxilia espontaneamente, descansando a cabeça dos responsáveis. Se não podes compreender isso, observa o avião, por mais simples seja ele. Tudo é amparo inteligente e ação maquinal no comboio aéreo. Torres de observação esclarecem-lhe a rota, e vigorosos motores garantem-lhe a marcha. Mas tudo pode falhar. Se falharem, o entendimento e a disciplina no aviador que está dentro dele. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, nos convidando à iniciativa de nos permitirmos ao trabalho, oferecendo a gentileza do movimento, da oportunidade do exercício da mediunidade, na consciência desse trabalho do bem.
de modo que nos encaixemos nessa coletividade, nessa ação em conjunto, nessa comunhão de oportunidades pedagógicas, de ensinamentos, de acolhimento e de caridade, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.